Bom, o médico recebeu uma denúncia, né, do CRM, foi aberta, né, uma sindicância, ele apresentou a sua defesa, só que ela não foi suficiente, né? Muitas vezes isso acontece porque o médico acaba realizando esses esclarecimentos sozinho, né, sem acompanhamento jurídico, sem qualquer formalidade, simplesmente exposição dos fatos, e acaba às vezes por responder um processo ético profissional. Vejam, nem sempre a instauração de um processo ético profissional, ela na verdade está atribuindo já de forma antecipada ao médico culpa. Na verdade, o processo ético profissional é quando há suspeita, ou obviamente já prevendo que há sim uma infração ética profissional cometida, mas é necessário um desdobramento maior com relação a isso tudo, principalmente com relação às provas a serem apresentadas, argumentos a serem trazidos, uma vez que se há provas contra o médico e que ele não foi ouvido ainda em respeito à ampla defesa e contraditório, né, por normas constitucionais, ele é obrigado a ser ouvido, enfim, apresentar os seus esclarecimentos. Quando há dúvida, né, quando há qualquer tipo de dúvida com relação a um procedimento, um ato, ou uma suspeita com relação à publicidade médica, vínculo com a indústria farmacêutica, enfim, qualquer tipo de irregularidade e que não foi suficiente em sindicância, no processo ético profissional, né, através ali de início com relação à defesa prévia, o médico precisa de forma formal, né, de maneira formal, apresentar os seus convencimentos com relação a todas as normas processuais jurídicas, com relação àquilo tudo que concerne a sua atividade profissional médica, para que haja convencimento. E, obviamente, ele tem que estar ciente que há um trâmite processual a ser seguido, com testemunhas, com oitivas, né, das testemunhas, com depoimento pessoal, com apresentação de documentos, enfim, audiência, sustentação oral. Há todo um trâmite a ser seguido para que ele, de modo que consiga apresentar a sua, seus convencimentos para buscar a absolvição, tenha ali o respeito, a ampla defesa e o contraditório. No entanto, é preciso entender que ao médico, em processo ético profissional, é muito perigoso, principalmente ao médico que consegue apresentar lá atrás uma tese de defesa em sindicância e que ele acha que foi suficiente para manter na defesa prévia, é muito interessante que ele consiga apresentar isso de forma consistente, junto com todas as normas jurídicas que possam ali corroborar as afirmações que ele acabou apresentando. Só que o que acontece muitas vezes é muitos médicos não que queiram alterar a verdade dos fatos, mas apresentam teses jurídicas de forma diferente daquilo que já apresentou anteriormente, de modo que acaba interpretando aquela pessoa, né, que está lendo, no caso é o conselheiro relator, que vai dar o seu voto inicial com relação à possibilidade de pena do médico, uma certa estranheza com relação às suas afirmações. Então é muito comum o médico alterar a verdade dos fatos e ir adaptando isso com relação às suas questões profissionais, não por maldade, não por má fé, mas porque ele na verdade se sente acuado, né? Então essa questão de apresentar uma tese de defesa, né, em sindicância e depois apresentar uma outra tese em processo ético profissional pode parecer estranho, né? Pode parecer má fé, mas muitas vezes não. Só que essa questão, para quem está lendo, para quem está acompanhando, para quem vai julgar, é com certeza absoluta, de forma esquisita, né? Vai ler e vai afirmar ali que o médico tem algum tipo de suspeita e isso, na verdade, pode trazer para o médico consequências ruins, que pode ser uma consequência da punição dele no CRM, e aí a gente tem as mais variadas penas dentro do CRM, né? E ali, obviamente, também, havendo qualquer tipo de punição, a possibilidade de recurso ao Conselho Federal de Medicina. Mas essas teses jurídicas apresentadas em sindicância e depois outras teses em processo ético profissional, elas devem ser evitadas justamente para evitar qualquer tipo de interpretação de má-fé. É claro que o médico não tem nenhum tipo de intuito nesse sentido na hora de apresentar a sua defesa, sabendo, claro, que faz parte do processo ético profissional os mesmos argumentos já apresentados em sindicância, mas muitas vezes com algum tipo de ausência, por exemplo, de acompanhamento jurídico, ele entenda que ele falhou naquela prestação de informações e acabou colocando ali, de repente, umas inverdades e queira consertar. Então, é interessante que o médico evite, claro, sempre um processo ético profissional, já fazendo uma defesa muito boa e bem elaborada na sindicância. Mas se chegou nessa fase já processual, infelizmente não há mais o que fazer com relação à sindicância, então ele deve se precaver com relação
a todas as normas jurídicas existentes, né? Aqui a gente coloca o Código de Ética Médica, as normas do Conselho Federal de Medicina, o Código de Processo Ético Profissional e também todas as normas indiretas com relação àquilo que atribui ao médico qualquer tipo de suspeita de infração ética, principalmente com relação à especialidade médica que ele possui, que também é regulamentada por uma norma, enfim, do Conselho Federal de Medicina. Então, toda vez que o médico receber uma notificação do CRM, é muito importante que ele se atente a todas as normas que ele vai apresentar, que ele, de certa forma, cumpriu, ou apresentar também, ratificando as afirmações no processo ético profissional em defesa prévia, aquilo tudo que ele já apresentou em sindicância nos seus argumentos e esclarecimentos com relação ao convencimento de que não infringiu nenhuma norma. No entanto, com relação a fatos, é interessante que o médico possa conseguir mais provas e testemunhas para corroborarem com aquilo tudo que ele já apresentou. Então fica a minha dica, sempre que existir um processo ético profissional, que o médico tome muito cuidado com a defesa que ele vai apresentar, uma vez que ele deve seguir muito do que ele já apresentou em sindicância, para não ser interpretado por má fé e principalmente apresentar documentos, provas, né? Obviamente a gente pode colocar como um exame, a gente pode colocar como até conversas de WhatsApp, a gente pode colocar e-mails trocados, a gente pode colocar, enfim, qualquer tipo de situação. Porque eu não estou colocando aqui, claro, que esse processo ético profissional foi instaurado, né, ou existiu uma denúncia simplesmente por conta de algum paciente. Hoje, na verdade, a gente sabe que a maior parte dos processos éticos profissionais, eles não são oriundos simplesmente de denúncias de pacientes. Eles acontecem por planos de saúde, eles acontecem por comissão de ética hospitalar, por colegas médicos, algum tipo de sociedade brasileira de especialidade, enfim, das mais variadas formas. Então, cabe ao médico, sempre que receber um processo ético profissional, já sabendo que os seus argumentos, né, a sua defesa em sindicância não foi suficiente, tome muito cuidado, porque a probabilidade dele ser punido é muito grande.